Salvação. Sabemos que todos os homens morrem, que um dia passaremos desta vida e fica uma pergunta: para onde iremos? A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos dá a resposta. Na verdade, a Bíblia é o livro de Deus que revela Deus, suas obras e o seu plano de salvação da humanidade. A Bíblia inicia revelando que Deus, em 6 dias, criou tudo e viu que era bom e perfeito. No último dia, ele cria a coroa da criação, o homem, e lhe dá algumas ordens. O homem poderia comer de todas as árvores que Deus havia criado, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus proibiu o homem de comer. Afirma que no dia em que ele comesse, estaria morto. Sabemos que o homem, enganado pela serpente, que é o diabo, pecou, transgrediu a lei de Deus. E Deus, que é um juiz justo, santo, não poderia deixar de aplicar sua sentença e sobre o homem. Adão e Eva então morrem. Mas a primeira morte a ser experimentada é a morte espiritual, a ausência de Deus, o abandono de Deus, representado pela expulsão do casal de dentro do jardim que Deus havia plantado para eles. Muitos em nossos dias afirmam que Deus é ruim, que Ele é mau ou que Ele não existe, pois se existisse, não haveria tanta maldade e doença neste mundo em que vivemos. Mas observe que a culpa não é de Deus. Foi o homem quem desobedeceu, foi o homem quem pecou e merece toda essa maldade. O problema se agrava ainda mais porque este casal se reproduziu e hoje já somos mais de 7 bilhões no mundo. E a Bíblia afirma em Romanos 5 que todos os homens são culpados do pecado de Adão. E prova disso é que todos nós cometemos pecados diários. No Salmo 51 está escrito que nascemos em pecado. Logo, concordamos com Romanos 3:23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, ainda, versículo 11, afirma que não há um justo sequer. Sendo assim, Deus, que é um Deus justo e santo, prometeu que mataria todos os pecadores. E como todos pecaram, logo toda a humanidade estaria condenada ao inferno. Diante do exposto, parece que tudo está perdido. Mas é aqui que entra a bondade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Mesmo sendo o homem culpado, Deus tem um plano de redenção, de salvação. Ele é obrigado a punir os pecadores para salvá-los. E é onde entra Jesus. Ele é o Filho de Deus, o mesmo Deus que o Pai. Ele, porém, deixa sua glória, toma forma humana. Sendo Deus, não comete nenhum pecado, mas carrega sobre ele os pecados da humanidade na cruz. Ele morre em nosso lugar, sendo nosso substituto, entregando sua vida pela nossa, se fazendo pecado por nós, pagando nossa dívida diante de Deus. E não acaba por aí. Ele nos presenteia com sua justiça. Jesus vive nessa terra e de forma justa, sem pecado, e seus méritos ele nos entrega para que fôssemos justificados diante de Deus. Quando Deus olha uma pessoa justificada, Ele não vê mais os seus pecados, e sim Cristo, sua justiça, as obras de Cristo, e salva este pecador, perdoando seus pecados do passado, presente e do futuro. Isso é graça de Deus, a grande salvação. Fica uma pergunta: será agora toda a humanidade salva? A resposta é não. Somente aqueles que reconhecer que é pecador, se arrepender deles, dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem de obra humana, a salvação pertence a Deus, e tudo o que você tem que fazer é se arrepender de seus pecados e crer, confessar que Jesus é teu Salvador, que na cruz Ele pagou por teus pecados. Quando então você chegar ao fim de sua jornada na terra, fique sabendo que você será aceito por Deus, não por suas obras, mas pelas obras de Cristo, e descansará na eternidade, não de tormento, mas de paz, alegria em Deus no céu. Tudo pela graça de Deus, por meio da fé. Deus te abençoe.